Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem novamente um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, me acompanhem em minha linha de raciocínio que estarei expondo a vocês a partir deste momento. Preste atenção. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 26 e 27, encontra-se o seguinte registro. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Sim, os discípulos estavam se questionando se haveria possibilidade de alguém alcançar a salvação. Veja bem a resposta de Jesus. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. Você não ouviu mal. É impossível homem algum alcançar a salvação. Porém, disse Jesus, para Deus tudo é possível. Mas aos homens é impossível alcançar a salvação. Neste caso, preste atenção exatamente por que Jesus afirmou que é impossível. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, Paulo afirma, e assim condenou o pecado na carne. Livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, Paulo acrescenta, porque o salário do pecado é a morte. Sim, todo homem comete pecado. Se dissermos que não temos pecado, fizemos Deus de mentiroso. Neste caso, nós já estamos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Não há possibilidade de haver salvação para esta natureza humana que é inimiga do Espírito. Sim, você não ouviu mal. Nós somos inimigos do Espírito, inimigos de Deus por natureza. Essa essência deste homem natural é inimiga do Criador. Mas, como já afirmei em outros vídeos, você não é esta natureza humana, e sim o Espírito de Cristo que está neste ser. Neste caso, não há salvação para os homens. Mas como você não é um homem, e sim um Espírito, aí as coisas mudam de lugar. Preste atenção. Livro de Salmos, capítulo 82, versículo 6, diz: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Deus Altíssimo. Sim, vou repetir. Eu disse, no caso Deus, vós sois todos deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, Jesus afirma, respondeu-lhes, Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Sim, todos nós somos deuses. Sim, nós somos espíritos e não carne e sangue. Por isto que há salvação, há possibilidade de salvação para Deus, não para os homens. Como você é um Deus e não um homem, sim, você é um espírito e não carne e sangue. Você ainda tem alguma dúvida? Preste atenção. O que Paulo afirma no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Não há esperança de salvação para o homem. Vou repetir. Jesus afirmou, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível alcançar a salvação. É impossível esta natureza humana, este homem de carne e sangue, este ser natural, alcançar a salvação, porque carne e sangue não entram no reino dos céus. Por isso que Paulo disse no livro de Colossenses, repito, capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória é você recuperar a sua verdadeira consciência espiritual, que é a consciência de Cristo, porque na essência você é exatamente este Cristo que se encontra adormecido na carne. Por isso que existe esperança de salvação para nós. Preste atenção. Livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo conclui essa tese. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sim, a partir do momento que Paulo havia nascido do Espírito, essa natureza humana, essa essência pecaminosa havia morrido. Então já não era mais Paulo que existia, e sim Cristo, porque era exatamente Cristo que Paulo era desde o princípio, assim como todos nós. Porque o próprio Jesus disse que nós somos deuses, ou seja, nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é um Deus, filho de um homem é um homem, filho de um boi é um boizinho. Mas os filhos de Deus são deuses. Sim, são Cristos. São seres espirituais. Veja,
o que consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sem dúvida, grande é este mistério da fé. Deus foi manifestado em carne e foi justificado no Espírito. Estamos falando tanto sobre a pessoa dos profetas, quanto sobre a pessoa de Jesus, quanto dos apóstolos. Isto tudo é um exemplo que foi deixado para nós compreendermos este mistério da fé. Vou repetir, sem dúvida, grande é este mistério da fé. Deus foi manifestado em carne e foi justificado no Espírito. Deus não foi justificado na carne, porque a carne para nada se aproveita. A carne é inimiga do Espírito. A carne já foi condenada a retornar ao pó da terra. Repito, porque o salário do pecado é a morte. E assim condenou Deus o pecado na carne. Neste caso, não há como alguém se tornar justo na carne, porque Paulo que afirmou, sem dúvida grande, este mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, porém não foi justificado na carne. Foi justificado no Espírito. Veja o que consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Indagando em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas. Sim, também Deus se manifestou sobre a pessoa dos profetas. Sim, veja, vou recapitular. Sem dúvida grande é este mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. Sim, sobre a vida dos profetas, porque este Espírito de Cristo estava neles. Não sou eu que estou afirmando, foi Pedro. Veja o que consta também no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 2. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi revelada. Sim, foi manifestada esta vida também aos apóstolos. Sim, eles compreenderam quem de fato eles realmente eram desde o princípio. Este Espírito na carne. Este Espírito na carne é o próprio Cristo. Por isso que Paulo afirmou, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir do momento que Paulo compreendeu quem realmente ele era, não era mais o homem, essa essência natural que estava no controle, e sim, agora de fato o próprio Paulo, que era o próprio Cristo. Veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 25, no capítulo 34 ao 40. Preste muita atenção, vai valer a pena, eu te prometo. Então dirá o rei, disse-lhe Jesus, empregando uma parábola. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, disse Jesus, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me hospedastes. Estava nu, vocês me vestiram, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo, Senhor, preste atenção, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Sim, Deus é um em todos. Porque, na essência, todos nós somos o próprio Cristo, este Espírito que está na carne. Neste caso, veja, é mais do que fácil para compreender que ninguém é esta natureza humana. Na essência, todos nós somos o próprio Cristo, porque é o próprio Jesus que disse, respondendo o rei dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Ou seja, a cada pessoa que você faz o bem ou deixa de fazer o bem, você está deixando de fazer ao próprio Cristo, porque na essência todos nós somos o Cristo. Você conseguiu compreender esta mensagem? Que Jesus está afirmando que quando você deixa de fazer o bem a qualquer um dos seus irmãos,
você está exatamente deixando de fazer ao próprio Cristo? Porque todos, na essência, somos este Espírito de Cristo que está na carne. Se você acha que eu estou equivocado, então analise junto comigo. Vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, para encerrar. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Vou repetir. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Sim, Cristo permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, porque nós, na essência, somos o próprio Cristo. Não teria como Cristo negar-se a si mesmo, porque ele é nós somos ele. Na essência, nós somos este Espírito de Cristo que se encontra na carne. Acho que é mais do que suficiente para fazer você entender esta verdade, que não existe a possibilidade do homem natural alcançar a salvação, porque salvação só há para Deus. Vou repetir. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27. E eles se admiravam, os discípulos, ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível para qualquer homem desta face da terra, a essência natural deste homem, alcançar a salvação. É impossível. Todavia, disse-lhe Jesus, não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Sim, você é o próprio Deus, por isso que existe possibilidade de você alcançar a salvação, porque na essência você é este Espírito de Deus, você é este Cristo que se encontra na carne. Vou repetir para ajudar você a recapitular e a montar o quebra-cabeça sozinho. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34, Jesus afirmou: respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Sim, você é Deus. Você é este Cristo que se encontra na carne. Até mesmo o salmista, ele sabia a respeito dessa verdade. Salmos, capítulo 82, versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Deus Altíssimo. Todos nós somos este Cristo. Por isso que existe esperança de salvação para mim e para você. Está na hora de você compreender de uma vez por todas esta verdade. Nós somos o Cristo, o Filho de Deus, que se encontra adormecido nesta carne. Aí o nascer do Espírito, ou seja, o despertar da sua verdadeira consciência, que é Cristo na carne. Seria isso, meu amigo. A mensagem de hoje é esta. Espero que você seja capaz de montar este quebra-cabeça sozinho para chegar a uma conclusão o mais rápido possível. Porque a sua vida depende exatamente disso, de você compreender que você não é este homem de carne e sangue, e sim o próprio Cristo.